bem, pessoal? Uma ótima noite de domingo. Viram a abertura? Eu fui no showrun da Red Bull em Curitiba, porque a gente tem que aproveitar a vida. Isso é uma das coisas mais importantes. A gente tem que ganhar dinheiro, mas a gente tem que também saber aproveitar a vida, porque a vida é uma só e a gente tem que viver ela muito bem. Foi uma experiência fantástica com pessoas muito legais do meu lado, é, e foi demais. Foi mais um dia fantástico. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha prometido um videozinho pra falar sobre o Fridays Like to Run, que eu acho importantíssimo. Mas primeiro a gente vai dar uma introdução em alguns setups do JJ que eu gosto muito. Eu vou fazer em português, mas assim, cara, eu acho que tem que aprender aqui mesmo no dia a dia. É simples, eu acho que hoje eu vou conseguir dar uma boa introdução a esses setups, os que eu mais gosto, né? Então nós vamos falar de Two Try Failure, nós vamos falar de pullbacks, de bear traps, de crown reversals, tá? E eu vou dar uma introdução de como é que esse cara chegou nesse ponto, né? Então, ele durante 5 anos, e olha a resiliência desse cara, durante 5 anos, esse cara perdeu todos os dias. Ele trabalhava na madrugada, nos finais de semana, né, na noite, assim, juntava a grana e no início da semana seguinte ele botava a grana dele no mercado e perdia tudo. Tudo. Não sobrava nada. 5 anos o cara passou assim. Até que ele descobriu um mentor. E esse primeiro mentor dele ensinou ele a usar a dor do mercado para ganhar dinheiro. Onde era a dor do mercado? Os stops de traders que foram pegos de calça curta no movimento contrário do mercado, né? E esse cara ensinou ele a usar isso aí. Aí ele tem quase 20 anos de experiência. O cara começou a desenvolver também as técnicas e criou esses setups fantásticos, né? E o ponto mais legal dele é que o cara não opera em time frame de minutos, ele opera em trades barra ticks, né? E aí é que os padrões ficam sempre iguais. Tem algumas alteraçõezinhas, assim, algumas vertentes, digamos, de cada setup, né? Mas, via de regra, eles são sempre iguais. As entradas são praticamente sempre iguais. Umas mais arriscadas, umas mais lentas, outras muito mais rápidas, né? E eu vou falar sobre o Fridays Like to Run, que é o conceito dele de um dia na semana que ele é diferente de todos os outros. E, cara, eu tenho acompanhado esse movimento há 3 anos e realmente acontece. Parece mentira, mas acontece, tá? Vamos começar aqui então. Lembrando que nós somos, como ele diz, short-term traders. Então a gente não está nem aí para o mercado, se o mercado está subindo ou está caindo, se é governo novo ou governo velho. E aqui um adendo, né? Governo velho, governo novo, cara, não importa. Para o cara conseguir governar nesse país aqui triste, ele tem que se aliar ao centrão. E o centrão é uma vadia que vai onde tiver o dinheiro, onde tiver o poder, né? Então a gente não está nem aí para quem está no governo, a gente não está nem aí para o mercado, a gente só quer entrar e sair muito rápido e colocar nosso dinheiro no bolso e abraço para quem ficou. Fechou? O grande objetivo do setup do JJ, que é o que eu ainda tento seguir, a gente vai fazer o melhor que a gente puder da operação. Então a gente vai encerrar uma operação muito rápido quando a gente vê que esse mercado não está indo para o lugar que a gente quer e vai tomar um stop menor possível, de preferência que não seja o da volatilidade, que seja metade da volatilidade. E quando a gente tiver numa operação vencedora, a gente tem que ter um mindset muito bem apurado para segurar essa operação e fazer o melhor que a gente puder nela, deixando o mercado nos fechar. Nós nunca vamos fechar uma operação na mão. O mercado vai nos fechar. E essa é uma das razões que eu não gosto de ver o meu valor financeiro, porque o meu objetivo nessa história toda é ganhar dinheiro fazendo o setup correto. Então, o objetivo é executar um setup correto, deixar o mercado me fechar e fazer o melhor que eu puder durante aquela operação. Ponto. Fechou? Eu acho que isso aí é uma das coisas mais legais. Então, e um grande pulo do gato também do Joseph James, que ele contou esses dias, há 2 semanas atrás, é que ele virou a chave quando ele começou. Ele sempre observava o mercado e observava por breakouts, por reversals, né? Onde o mercado revertia, né? Tentando apostar em topos e fundos, né? Onde é que poderia ter uma reversão, e ele operava isso.
E ele sempre dava com os burros na água, né? Então, o que que ele aplicou nessa função? Ele inverteu esse pensamento. Ao invés de ele procurar por reversões, por breakout pullbacks, ele começou a observar a falha de reversões, a falha de breakout pullbacks e operar nesse sentido, ou seja, sempre no sentido do intraday do mercado, né? Observando, claro, a técnica dele dos 60 minutos, mas sempre observando esse momento em que falha uma reversão, falha um breakout pullback. É aí que ele entra. E isso foi a grande virada de chave que ele transformou a conta dele e começou a ter lucro muito rápido. Eu estou aplicando isso, está funcionando muito bem, muito bem. Só que eu descobri isso há 2 semanas atrás, que ele falou sobre isso realmente, né? Por isso que eu sempre oriento a seguir o cara é muito bom, tá? E lembrando, claro, tudo que eu estou mostrando aqui é um conteúdo educacional, né? Vocês não podem aceitar minhas calls, eu não sou certificado para fazer isso, eu sou um mero estudante e cabaço ainda. Tenho aí 3 anos de mercado, eu sou um nada no negócio, né? Mas eu quero ensinar em português porque eu gosto da técnica dele, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos setups que eu mais curto dele. Vamos começar com o meia boca, assim, que é o que tem mais risco, né? Esse cara aqui, ele chama. Deixa eu só fazer o desenhozinho aqui que eu curto usar esse cara aqui. Esse cara aqui chama two try failure, ou seja, 2 tentativas que foram falhadas dos vendedores. Ele faz um topos e fundos ascendentes para dar esse sinal e ele ainda encaixa nesse movimento aqui um pullback. Estamos em 5.000 ticks, tá? Então observem aqui que o mercado ele vem caindo, né? E ele meio que faz um fundo, né? Mas a gente vai adivinhar esse fundo? Não, a gente não vai adivinhar esse fundo. A gente vai esperar o teste no quê? Na média de 21. Média de 21 é a poderosa. É só isso que eu uso. E eu acho mais legal, porque eu passei usando um monte de indicador. Cara, peguem de tudo que tiver de indicador. Estocástico lento, MACD, VWAP semanal, diária. Qual outro que eu usei também por um tempo, cara, que eu tomei muito forte? Tipo uma linha mestra, agora eu esqueci. Mas assim, pega isso aí tudo, coloca num saquinho, fecha bem fechadinho, coloca um adesivo de extremamente radioativo e dispensa isso bem longe de ti, tá? Mas voltando aqui ao ponto, vamos dar uma olhadinha aqui. Observem que ele faz o teste na média de 21, retorna, né? Ele já começa a fazer fundo aqui, ó, ele meio que criou um fundo. Notem que vendedores tentaram derrubar o mercado, não conseguiram, tentaram de novo, não conseguiram. Mais uma vez passou para cima da média de 21, observem. Já está acima da média de 21. Então aqui a gente já pode contar com uma tentativa falha e já fechou o mercado, já conseguiu reverter e fechar acima da média de 21. Então aqui nós temos uma reversão e aqui nós temos o segundo ponto. Então a nossa entrada é aqui, ó, um tiquezinho acima. O nosso stop é o da volatilidade, tem que dar uma olhadinha lá na volatilidade. Eu gosto de usar o True Range nos 12 minutos para ter uma média, né? E eu vou colocar o meu stop. Esse meu stop pode ficar talvez aqui ou aqui, né? Por aqui, de acordo com a volatilidade. Vai ser em média 200 pontos, 200 a 230, 250. Nossa entrada está aqui. Quando esse mercado chegar na volatilidade de 200, 230 pontos, a gente vai pegar o que a gente tiver aqui de contratos e vai encerrar metade deles, sem nem pensar 2 vezes. Vai pegar o nosso stop e vai colocar para o ponto de entrada mais 5 pontos para pagar as taxas, ou seja, se por exemplo aqui ele andou 200 pontos e fechou metade dos contratos aqui, voltou e te estopou, cara, entende que isso aqui é uma operação vencedora. Tu tirou o teu risco, o mercado te fechou e tá tudo bem. Tá tudo bem. Sacou? Agora, não, ele ainda não fechou. Ele não fez esse movimento. Ele segue ainda fazendo o movimento pro
two try failure, né? Para as duas falhas de venda nesse caso aqui, né? E aí, notem que tu entra, né? Ele não foi. Notem que aqui tem o setup de pullback. Deixa eu limpar para vocês verem. Ele faz um novo ataque na média de 21 e ele é repelido no mesmo momento. O mercado tenta derrubar e tu fala, putz, reverteu, vou perder dinheiro. Ele toca na média de 21 e wrap. Gostou? Wrap. Aqui nós temos uma entrada. Aqui nós temos uma entrada e agora essa entrada aqui chama-se pullback. Essa entrada aqui é um two try failure. E o que o Joseph James fala quando o mercado está realmente num movimento muito legal? A gente vai adicionar mais contratos, mas a gente só pode adicionar mais contratos se na primeira operação tu já saiu na volatilidade. Saiu na volatilidade, tá tudo certo. Aí sim tu pode abrir. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui provavelmente ele não chegou nos 200 pontos. E se chegasse nos 200 pontos ele ia fechar a tua operação porque ele ia voltar no break-even aqui e ia te tirar nos outros contratos que estavam sobrando com R$ 1 no bolso. 50 centavos para pagar as taxas e os outros 50 foi o teu lucro. E assim, ergue as mãozinhas pro céu e agradece pela operação, que foi uma puta de uma operação. Perfeito? Mas vai lá, não deu. Esse mercado continua andando. Chegou mais ou menos, a gente entrou aqui, ele chegou mais ou menos aqui, e aí sim, foi no 1 para 1. Tu sai com a metade dos teus contratos, pega o teu stop, coloca no break-even mais 5 pontos, e ele começa a cair. Aí tu fala, puxa, vai me pegar, mas a tua entrada tá aqui. Vai me pegar. E o que ele faz? Ele repete isso aqui, ó. Não tão claro, mas ele repete isso aqui. Testa a média de 21 e wrap! Sofreu um impacto. Não conseguiu voltar. O preço não quis cair. Vendedores estão perdendo essa briga. Os compradores dominaram. Olha o afastamento da média. Olha que lindo. Olha como a média afastou. Tá vendo? Interessantíssimo, né? Então temos um processo muito interessante que é o ciclo do price action, né? Two try failure, pullback. E o que ele faz agora aqui? Como é que é o nome desse movimento para quem está estudando o setup do cara? Isso aqui chama bear trap. Isso aqui é uma armadilha para os ursinhos carinhosos que queriam vender. O mercado faz uma tentativa, perde o preço. Lower lows. Outra tentativa, lower lows. E aí, os idiotas como eu, que já fiz várias vezes isso, achando que ele vai reverter e vai retestar esse fundo, vende aqui. O mercado testa a média de 21. Nota que o cara está adivinhando topo. Pegou a manha, o idiota adivinhou topo. Ah, meu Deus, é um topo. Ele testou a média de 21? Não. Ele afastou a média, afastou muito mais que aqui, ó, na venda. Então o idiota caiu numa armadilha. E o que esse idiota vai fazer? Esse idiota vai entrar num dia de fúria e vai abrir a operação contrária porque ele tomou na cara. E ele vai falar, eu preciso do meu dinheiro de volta. Ele e um monte de gente que foi pego nessa trap. Por que a trap? Tá vendo que o mercado... Aqui tem priors, né? Deixa eu marcar os priors pra gente ver bem direitinho aqui, ó. Aqui tem um prior, que é o que conecta compra com venda aqui, ó, numa área bem específica. Aqui tem outro prior. Deixa eu ver onde tem outro prior. Aqui tem outro prior, ó. Cadê? Aqui, ó, nessa altura. E aí notem que o mercado faz o movimento aqui para dar um sinal de venda, atrai vendedores que estão tentando adivinhar topo, né? E a gente não faz isso, a gente é profissional, isso aqui é coisa de amador, de cabaço. E dá uma olhada no que o mercado faz. Ele testa o prior, aqui nessa região, aqui também tem. Ele meio que quase testa, né? Não foi muito perfeito, né? E dá um sinal. Esse é o sinal que a gente quer. Esse aqui é o sinal que a gente quer. Esse cara aqui. Esse cara aqui dá o sinal da bear trap. Tu vai colocar a tua entrada aqui. E tu vai deixar o mercado andar. E tu não vai te apavorar. Tu vai colocar a tua entrada aqui.
Aí ele ramela, 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 mimimi, mimimi, vou cair, vou subir, mimimi, vou cair, vou subir. E aqui é o mindset. Segura os calção. Tu tá numa operação boa. Tu não tem subsídio nenhum para fechar essa operação e fraquejar. Afastou a média. Ele já começou o price action cycle, né? Ele começou a fazer o ciclo do price action, né? Começou a fazer high highs. Duas tentativas falhadas. Pullback. Trap. A trap vai vir com muita força. E ela não vem. Quando ele bate aqui, ó, e pega os stop de vendedores cabaços de novo, os vendedores viram a mão e falam, esse mercado vai pro alto. O que ele faz? Wrap! E esse wrap, a gente não consegue ver em minutos. Se tu for ver no time frame de minutos, isso aqui, ele não faz nada, ele fica andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, mas nos ticks não. Nos ticks ele te mostra. E aqui a gente tem uma entrada de volume financeiro. Aqui a gente não precisa usar nenhum indicador de volume financeiro e blá 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 para ver qual é a quantidade de volume financeiro. Quando não, ele vai começar a fechar esses candles muito rápido e vai começar a subir assim, ó, ensandecido. E a tua ordem tá aqui. E tu vai colocar uma ordem oco aqui. Né? Tu não vai abrir a mercado, porque não vai dar tempo. Se tu abrir na mercado, ele vai pular a tua ordem. Aí tu vai entrar aqui, ou tu vai entrar aqui, aí vai ficar muito perigoso. Tu tem que botar a tua ordem aqui. Tu tem que ir ali e ser corajoso. Olhar o setup e dizer, eu vou entrar porque aqui eu já vi isso aqui acontecer inúmeras vezes. E ele vai tentar te enganar. Vou cair, vou subir, vou cair, vou subir. Pô, entrei num range, o mercado tá brigando pelo preço. Não, calma. Calma. Espera. Espera, Willy Cat. Não antecipa. Controla a tua ansiedade. E aí ele vai, rap. E aí ele te tira do risco muito rápido. Tu bota pro 0 a 0, ele continua subindo. E esse mercado continua subindo. Ensandecido. E aí tu tá com dinheiro no bolso. Tu já tá com dinheiro no bolso aqui, ó. Já tá tudo certo. Aqui tu vai abrir outro contrato. Esse aqui tá rolando ainda. E aí quando ele andar metade dobro da volatilidade, tu vai começar a fazer o trailing stop de tudo junto. Quando ele vier aqui, tu vai pegar esse stop que tá aqui e vai começar a carregar ele junto. E ele vai subindo. E tu vai fazer um two candle trailing, entendeu? E ele vai indo, ele vai indo. E aí, sei lá, te fecha aqui. Pode deixar um runner, deixa um só aqui e os outros tu vai fechar tudo aqui. Cara, tu tá operando com 4 contratos como eu opero, ou com 2, cara, tu sai aqui, num dia só, tu sai aqui com R$ 600, com R$ 800. Rápido, fácil, short term trader. A gente não tá nem aí pro mercado, a gente só quer a nossa fatia. E aqui a gente fecha tudo, desliga o computador e vai surfar, vai correr, vai ver Fórmula 1, vai fazer uma coisa que tu goste, vai ficar com teu filho, tua filha, tua família, vai agradecer pelo dia e nunca mais volta aqui. Já tá no bolso, tu fez o melhor que tu podia. E outra dica, o índice, ele faz, sei lá, no máximo, cara, 2 movimentos direcionais desses por dia. Tu perdeu o primeiro, tu pode tentar o segundo pode não acontecer. Então pegou o movimento bom, bota o dinheiro no bolso e vai curtir tua vida. Tá? Vamos para outro ponto aqui legalzinho. Wrap, limpamos. Wrap. Opa. Cabaço. Wrap, limpamos. Vamos para o Crown Reversal. Agora nós vamos para o Crown Reversal e agora isso aqui é um movimento de venda. E ele é bem... Ó, cara, olha como é muito educacional isso aqui. Deixa eu... pegar esse cara aqui. O mercado vem subindo, né? Malucão, né? Afastou a média, afastou. Mas não afastou tanto como na venda, mas tudo bem, a gente está fazendo uma operação dessas. Provavelmente aqui deve ter uma área de resistência. Não estou mostrando estudos para não poluir o negócio, né? Mas provavelmente aqui tem uma área de resistência, tem uma área que o mercado começa a brigar. E aí notem que aqui ele começa o que a fazer? Um topo, né? Mas a gente vai entrar aqui? Não, a gente não vai entrar aqui. A gente vai esperar ataque vendedor para ver se vai segurar, né? E, desculpa, ataque comprador para ver se vai segurar e manter o preço e vai continuar subindo e essa média vai continuar afastando ou não. Nesse caso, não, né? Nesse caso, foi morro abaixo, né? E a gente consegue ver bem claro aqui, ó. Uma tentativa, perde preço. Outra tentativa, perde preço.
E aí tem uma outra tentativa forte de compradores em cima de um prior. Onde é que estão os priors aqui? Vamos escolher os nossos priors aqui, aqui, cadê? Aqui. E olha o que ele faz. Olha o que ele faz, pessoal. Ele vem nesse cara aqui e faz o quê? O first test, best test, que é mais uma clássica do JJ. Clássica. O que que a gente vai fazer aqui? Ele começou a cair, topos e fundos descendentes. Vai colocar aqui, ó, um canalzinho de baixa. Pegar o topo. Procurar por priors. 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 E o que que a gente vai fazer? First test, best test. O que que ele faz? Ele vem aqui, ó, passa para cima. Compradores acharam que o bagulho ia explodir pro alto e continuar subindo. E o que que ele faz? Entrepa todo mundo. Crown reversal. Vem uma pedrada. Isso aqui tira o teu risco muito rápido. Esse movimento tira o teu risco muito rápido. E aqui tu vê o volume financeiro entrando, começa a fechar os candles muito rápido, ele despenca. E ele não te dá a oportunidade para entrar de novo. De novo, a nossa entrada é aqui. De novo, ordem oco. A gente não abre a mercado, porque se abrir o mercado ele pode pular e abrir aqui, abrir aqui. É vencedor ainda? É, mas vamos fazer a operação certa. Certa. A operação certa, tá aqui o Crown Reversal. É isso aqui que a gente quer, tá aqui a nossa entrada. Simples. Simples. Mercado despenca. O cara faz isso aqui, tá achando que tá, nossa, quebrando, fazendo. Olha como ele afasta a média muito mais lento que essa aqui. Dá para fazer isso aqui? Claro que dá. Tá aqui, ó. Observa. Higher highs in price. Uma tentativa vendedora falhou, duas tentativas falhou. Entrei aqui. Stop aqui. Mercado me tira já rapidinho aqui. Eu já tô no 1 para 1 fácil. Bota no 0 a 0. Ele não vem em mim. Faz um puta de um pullback. Olha que fantástico. Olha a trap. Olha a trap. Olha o prior. Olha o prior. Tá aqui a entrada. E ele vai. Ele não para. Só que ele volta. Porque esse mercado aqui reverteu. E aqui tá a prova. Sacou? Lower lows. Lower lows. Prior. Entrada. Stop talvez por aqui. 1 para 1 aqui. Puxa pro 0 a 0. Mais 5 pontos para pagar as taxas da metade dos outros contratos. Segue caindo. Vai colocando aqui teu stop. Aqui teu stop. Aqui teu stop. Chegou aqui, deve estar já no dobro da volatilidade. Two candle trailing. Aqui. Aqui. O mercado fecha aqui. Acabou. Fechou o dia. Pegou aqui. Pegou aqui. Se operar com 4 contratos ou 2 contratos no sentido contrário, 4 contratos no sentido correto do movimento, aqui, tipo 11 horas da manhã, 11 e meia da manhã, tu tá com 1.200, 1.300 reais no bolso, meu querido. Fecha tudo e vai curtir tua vida. E beijo pra quem fica se matando nessa porcaria. Abraço pro gaiteiro. Sobe no teu cavalo e sai dando risada com teu cachorrinho e a tua família. É, Velho Oeste. Tchau, tchau. Só volta amanhã. Mais uma. Vamos na uma bear trap bem definida. Mais lento esse movimento. Observem que é um movimento muito mais lento, né? Ele já vem fazendo um movimento legal por aqui, mas bem devagar. E aí isso aqui, ó, tu vai ver que o volume financeiro não está funcionando nisso aqui. Os candles são bem menores, o mercado está andando meio de lado. Notem que a média está mudando de cor, dizendo assim, cruzando toda hora, tá? É um mercado mais difícil, é um mercado mais peligroso, com pouca volatilidade, pouco volume financeiro. Ele tenta te rapar o tempo inteiro. Mas vamos lá, vamos aos exemplos, ó. Aqui tem um exemplo muito legal, ó. Por exemplo, aqui tem uma trap. Aqui tem outra trap. Aqui tem um prior ligando os pontos, né?
Vamos lá, vamos dar mais um exemplo. Isso aqui é uma bear trap clássica. O mercado vem subindo, né? Pá, 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 né? Notaram aqui? To try failure. Não sei se isso aqui funcionou, se andou a volatilidade. Pode não ter funcionado. Isso aqui pode ter dado errado, voltou na tua cara. Não tem problema. Mas aqui notem que é um crown reversal. É uma bear trap, né? Higher highs in price. Ele vai para cima. Topos e fundos ascendentes. Vai lá em cima. Volta. Lembram? Que eu já mostrei nos shorts. O que ele faz? Wrap. Onde é que está a entrada? Aqui. Chegaram? Um candle fechando. Cacete. Um candle fechando acima da média de 21. Maior que os outros. Parrudo. Não é um marobozu, mas é parrudo. E tu entra. E ele vai. Ele vai lá e arma outra. Enxergam outra trap? Tem uma dentro da outra aqui, ó. E aqui dá para sair no 0 a 0, no 1 para 1, colocar no break-even e abrir outra. Ele continua fazendo topos e fundos ascendentes. Olha o prior. Aqui tem prior, ó. Aqui tem prior, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui tem outro prior, ó. Olha que beleza. Barely misses the pullback, tá vendo? É o que ele fala. Quase perde, ele quase faz o pullback e perde, fica longe da média. Olha o afastamento da média. Nota? Nota o afastamento da média? Onde é que tá a entrada aqui? Tá aqui, olha o tamanho desse candle. Wrap! Wrap, wrap, wrap. Tá aqui a entrada. Teu stop vai ficar talvez por aqui assim. Perigoso? Perigoso. Mas ele vai. Devagarinho? Devagarinho, mas ele vai. Aqui tu vai sair no 1 para 1, vai colocar no 0 a 0 aqui, ó. Aqui assim, aqui, ó. Aí ele te fecha, tá tudo bem. Foi uma puta uma operação, mas eu acho que não, deve ser por aqui, ó. E aqui ele segue subindo. Só mostrei o exemplo da entrada, que ele vai afastando a média, né? Faz pullback, aí que fica tudo torto. Aqui é um mercado mais difícil, mais complicado, mais lento. Tem que ter experiência, o mindset tem que estar apurado, você tem que estar com uma visão muito boa. Fechou? Esses aqui são os tipos de setup dele mais legais que eu gosto de operar. Tem o outro de força, que são de 4 a 6 candles de alta e blá blá blá. Eu não gosto porque o índice ele não funciona muito bem, mas aqui tem um exemplo. Ó. Isso aqui pode ser um setup de força também, junto com essa bear trap. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5 candles, acho que esse aqui já é negativo. 1, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, de 4 a 6 candles, né? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma abertura aqui, uma abertura da operação no fechamento do candle negativo, que foi esse, ou foi esse. Então a gente vai abrir aqui, né? Stopzinho deve ficar por aqui. E aí ele faz o movimento. E aí tu puxa pro 0 a 0. E aí provavelmente ele te fecha por aqui, mas é 1 para 1. São vencedora, mas isso aqui é um setup de força também, dentro da trap. Não tinha me ligado, mas aqui tem um exemplo também de um dos setups dele, que eu não gosto. Diga-se de passagem, esse aqui eu não opero. Eu não opero porque isso aqui é sempre mercado direcional e o mini índice é insano. Não respeita porra nenhuma. Então, não. Apenas não. Foquem nesses 3 exemplos que eu dei. Crown Reversal, Bear Trap, Two Try Failure com um pullback. É isso. Esses aí são os mais legais. Fechou? Vamos fazer a historinha do blá blá blá. Quanto tempo que eu tenho? Meia hora. Pô, tudo isso. Tá bom. Sexta-feira, 14 de março. Fridays like to run. Isso aqui é um clássico, pessoal. Fridays like to run. Vamos colocar maior, né? Fridays like to run. É isso. O que isso quer dizer? Sextas gostam de correr. O conceito de Joseph James das sextas, ele é sempre diferente dos outros dias. Sextas são sempre diferentes. Eu já notei no mini índice que
e também no mini dólar, né? Que o movimento que ele fala, ele sempre orienta para entrar o quanto antes, deixar um contrato runner, né? Um contrato que vai deixar ele aberto até o final do dia para ver se ele vai entregar um movimento gigante ou não. E ele fala para entrar cedo, mas não aqui, não no Brasil, não nesse mercado horrível. Aqui demora mais. Aqui começa a funcionar lá pelo meio-dia, 11h30, 11h40, que ele vai fazer esse movimento. Mas notem isso aqui, ó. Isso aqui são 5.000 ticks da sexta-feira. O mercado subiu 2,5% quase. Olha isso aqui. Deve ter chegado nos 2,5% aqui. Voltou um pouco. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Sexta eu tinha dormido mal. Teve Fórmula 1, eu acabei vendo na madrugada ali, fiquei cansado. Eu tinha feito um bom dinheiro na quinta, né? Então eu tava meio desmotivado para sexta e cansado. Então eu até fiz um short, se vocês verem, que eu falo: sextas gostam de correr, mas eu abandonei o mercado. Porque ele ficou de lado aqui, eu não tive interesse em fazer nada. E comecei a editar e renderizar o videozinho dos shorts que eu gravei aqui com o mercado ao vivo. E cara, quando eu voltei pro mercado, ele tava aqui já. E aí eu fiquei puto e não fiz mais nada e fui correr. Depois eu fiz uma operação mais na frente ali, que eu também postei no Shorts, mas ela foi extremamente arriscada e aquilo ali foi o FOMO. O que que é o FOMO? FOMO é o Fear of Missing Out. É entrar num impulso muito alto e tomar na cara, né? Por exemplo, tu entra aqui, tu acha que o mercado vai continuar subindo, ele te limpa. Aí tu fala: não, então agora ele vai, ele te limpa de novo, e aí ele vai, né? Então tu tem que pegar esse movimento, tem que pegar sempre o início, o primeiro impacto, né? E nas cestas é isso aí, ó, tu vai entrar, ele tem setups aqui claros, enxergam? Higher Rising Price, uma tentativa, duas tentativas, abre a tua operação aqui. Ele vai pegar a volatilidade por aqui, tu vai puxar o teu stop para cá. O que que ele faz aqui, pessoal? Barely misses the pullback. Barely misses the pullback. Estão vendo aqui? Quase fez o pullback na média de 21, mas não fez. Isso aqui é uma trap. Sinal de trap. Sinal de trap. Vai entrar, abre outro contrato. Tu já tá com um contrato aqui, abre outro contrato. Explodiu. Sai na volatilidade, pega tudo junto e coloca no 0 a 0, espera chegar no dobro da volatilidade, começa a fazer o trailing stop, faz pullback. Tá vendo o price action cycle? O ciclo do price action? Two try failure. Pullback tem aqui, ó. Trap. Tá vendo o price action? Outro pullback. Pullback. Toca ali reto. Vai embora. Trap. Priors. Conexão de priors. Trap. Talvez tenha pegado teu stop. Outro sinal. Não pensa duas vezes. Essa aqui que eu fiz. E ele vai. Rap. Né? Aqui ele atrasou. Mas dependendo da volatilidade, pode ser que não tenha te pego. Eu acho que pega aqui. E aí tu abre de novo, sem medo. Mas não é FOMO. É seguindo setup. Afastou demais a média. Segue setup. Não tem nada de FOMO aqui. Ficou? Sextas-feiras correram. Essa sexta correu. Olha isso aqui. Isso aqui, se eu tivesse bem mesmo, não tivesse com sono, não tivesse ficado putaço de fazer aquela edição e descobrir que o mercado disparou, cara, eu teria feito e teria sido melhor do que o dia anterior. Isso aqui é coisa para sair com 1.500, R$ 2.000 no bolso. Se fizer a operação completa e deixar o mercado te fechar, e ele vai te fechar talvez por aqui, cara, é 1.500, R$ 2.000 no bolso. Fácil, fácil. E aí, tu já viu aqui, ó? Deu uma olhadinha? Deu uma olhadinha? Tu trabalhou das 9 a 1 e botou R$ 2.000 no bolso e vai correr, e vai surfar, e vai ficar com a tua família, vai curtir sexta-feira, vai tomar uma cerveja, vai passar o final de semana, vai lá no show, no showrun da Red Bull em Curitiba sem problema nenhum, vai curtir a Fórmula 1, evento da Austrália na madrugada, vai fazer o que tu gosta. Aproveita a vida, tá? É isso?
Estendi demais, 35 minutos, mas eu acho que vai ser legal. Essa aqui é uma boa aula. Essa aqui é uma aula que já dá a introdução de setups que eu gosto de operar do JJ. Duas dicas de como a gente enxerga isso. Falo sobre a diferença de ticks, dos time frames entre minutos e ticks. Provo para vocês que sextas-feiras gostam de correr na maioria das vezes. E principalmente falo e oriento e induzo vocês a curtirem a vida, aproveitarem o momento. Por isso que eu fui para Curitiba. Tomamos banho de chuva. No início achamos que nós não ia ver nada. Resiliência. Resiliência. Começou a chover, a galera foi embora. Nós fomos ver os Fórmula 1 na frente. Na frente, foi fantástico. Vivendo o sonho. Outra coisa, é legal fazer. Sou aquariano. Eu nasci prematuro. Eu tenho um grande problema com paciência. Então é legal a gente meditar, é legal a gente ouvir coisas legais. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui uns videozinhos ali do YouTube ali para dormir bem e para iniciar o dia. 20 minutinhos de palavras ali, decretos positivos para a gente agradecer por tudo que tem, que eu também esqueço às vezes, e agradecer pelo dia, pela semana, pela vida, por tudo, por estar bem, por estar vivo, por ter acordado. Fechou, pessoal? Um grande abraço. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu dei o meu melhor, testando o microfone do amigo meu. Gostei muito. Bem provável que eu vá adquirir, porque eu quero seguir fazendo esses videozinhos. E muito obrigado pelos novos inscritos que me ajudaram. A maioria meus amigos, mas agora eu posso abrir uma live, eu vou abrir uma live. E é isso. Aproveitem o domingo e muito boa sorte nos trades aí na semana. Nos vemos em breve. Abraço!